sonho de uma formatura que pode ter ido por água abaixo. A minha responsabilidade é colocar o dinheiro na sua mão, dentro da sua conta. Começamos falando na semana passada sobre um príncipe das trevas chamado Mamon, que é o principal inimigo da nossa saúde financeira. Então nós começamos falando sobre dinheiro. Eu vou dar uma recapitulada rápido para vocês aqui, tá? Se você quiser depois ouvir a mensagem completa, está no nosso canal do YouTube, do nosso site, do nosso aplicativo, você pode ouvir depois lá. Também tem um material que você pode ter acesso também. Falando sobre dinheiro, que é um assunto espiritual. Texto base que nós trabalhamos, Mateus capítulo 6, verso 24. Até aconselho você deixar sua Bíblia nesse texto. Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 24, que nos diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E ali nós exploramos o termo servir, que é uma tradução do grego doulos, que significa servo ou escravo. E aí, seguindo, nós falamos que o dinheiro em si, o dinheiro, ele é impotente, né? O que tem poder é o que está por trás do dinheiro. Ou é Deus, ou é Mamon. Porque o dinheiro em si só tem um poder monetário de comprar as coisas, né? Tanto que, poder monetário, com R$100, o que você faz no mercado? Quase nada, né? Quase nada. R$100 você faz quase nada. Então, nós falamos do poder do dinheiro, o que está por trás do dinheiro. Mostramos essa figura de Mamon, falamos um pouco sobre ela, que Jesus poucas vezes nomeou uma entidade, e ele nomeia Mamon, falando sobre o que age por trás do dinheiro. Richard Foster, na frase dele, deixa eu pôr aqui. Falamos da sua relação com o dinheiro, falamos sobre se você se identificava com algumas dessas questões, que eu faço questão de recapitular elas aqui agora com vocês. Primeiro, se você tenta melhorar as suas finanças, mas você não consegue, se você está cansado de altos e baixos na sua vida financeira, se você tem se esforçado muito e tem tido pouco resultado, se você possui um histórico financeiro conturbado na sua família e vê reflexos na sua vida hoje, se você não consegue ver o assunto financeiro como um assunto espiritual, se você tem pensamentos opressivos sobre o dinheiro, se você não consegue entregar o seu dízimo com regularidade, e quando faz, isso envolve para você muito peso e esforço, se você passou por perdas graves e brutas, como patrimônios ou empresas, e carrega marcas na sua vida, se você tem uma atenção excessiva com as suas finanças, décimo, se você foi lesado algumas vezes por pessoas próximas e carrega marcas na sua vida, 11º, se você tem cedido à inveja com relação ao sucesso alheio, 12º, se você não consegue repartir, mesmo quando há excesso, se você não consegue usar o dinheiro com responsabilidade, se você tem a tendência de manipular por meio do dinheiro, sabe aquelas pessoas que manipulam por meio do dinheiro? Vem aqui, sabe? Pessoas que manipulam por meio do dinheiro, principalmente maridos que manipulam a esposa. Já viu maridos que manipulam? Já vi uns cutucão. Eu vi algumas manifestações. Maridos que manipulam esposas por meio do dinheiro.
15º, você nunca consegue unidade familiar em suas finanças. Aquela coisa, meu dinheiro, seu dinheiro, meu dinheiro, já viu essa frase? Né? Meu dinheiro, seu dinheiro, minhas contas, suas... Não existe unidade financeira no casamento. Não vou me deter nisso, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã, né, Geraldinho? Você tem dificuldade em lidar com pessoas generosas, a generosidade do próximo ofende a sua avareza. Né? 17º, você não consegue honrar seus compromissos financeiros, ou seja, você deve para a torcida do Corinthians inteira. Você deve R$1 para um, R$3 para outro, 50 centavos para um, e Casas Bahia, deve para o Mapping, para a Mesbla, deve para a CIA, para a Marabras, para a Marisa, né? Para a Chica, para todo mundo. Para a tia do doce, para o Zé da esquina, já morreu o Zé, deve para o filho dele que passou de herança, deve para todo mundo. Né? Você não consegue honrar seus compromissos financeiros. 18º, você não consegue valorizar financeiramente as pessoas que produzem para você. Então, depois nós falamos um pouco que quando o mamon se instala na vida das pessoas, algumas coisas acontecem. E aí nós paramos, nós vamos falar o 4º tópico agora, mas o primeiro é que você fica com um foco exagerado no dinheiro. Você acaba se focando muito nas finanças. Você acaba ficando muito focado no dinheiro. Pessoas que não conseguem, por exemplo, dormir sem olhar seu extrato bancário. Pessoas que têm muito foco no dinheiro. Depois nós falamos um pouco sobre... Deixa eu passar... Mentalidade de miséria. Falamos sobre os dois extremos da mentalidade de miséria. Aquele que tem muito, mas não faz uso e vive como miserável. E aquele que não tem, mas porém está acomodado na miséria. Falamos sobre os dois extremos, sobre os dois polos da miséria. Né? Aí falamos... Pula aqui, falamos sobre a mentalidade de miséria. Se você tem mentalidade de miséria, né? Se você tem discurso negativo para tudo, se você tem medo paralisante quanto a empreender, tem pessoas que têm medo de empreender. Tem pessoas que têm a faca e o queijo na mão. Só não come porque não quer. Tem medo de empreender. Já tem pessoas que já faliram antes de começar. Tem pessoas que antes de comer, só de sonhar já faliram, porque tem medo. Então tem medo paralisante. Você se contenta com aquilo que está velho só para economizar. Não, essa meia veinha aqui vai me acompanhar até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, eu vou levar ela. Está tudo furado, só tem a linha. Né? O tênis, que só tem a sola, nem a sola tem mais. Sabe aquela coisa? A camiseta de estimação. Quando eu casei, irmãos, eu vou abrir o coração para vocês aqui agora. Eu tinha uma camiseta de estimação, lembra, Fabiana? Ela jogou fora, irmãos. Ela rasgou meu coração. Porque ela era minha camiseta. Não era do Corinthians, não, mas mamãe me deu. Jogou fora, Márcia. Ela era branca, mas ela estava marrom. Furada. E ela falou, onde você vai com esse trapo? Eu falei, é meu enxoval. Era meu enxoval aquilo. O meu enxoval foi uma camiseta velha, 3 cuecas e um PlayStation, né? E ela pegou e jogou fora, Edivaldo. Mas aí eu perdoei ela, porque nós temos um coração perdoador, né? E amém, você segue o jogo. Você doa o pior para as pessoas. Você doa ventilador sem hélice, né? Meia sem par, tênis trocado, tênis de um lado só. Você faz mais pelas pessoas de fora do que pelas pessoas de perto. Você critica pessoas generosas. Você acumula objetos. Você é acumulador. Se o Discovery Channel fosse na sua casa, ele faria uma matéria sobre você, sobre acumuladores? Faria? Você conhece algum acumulador? Quem conhece um acumulador, levanta a mão. Se essa pessoa estiver do seu lado, levanta a mão. Olha logo. É a Aline, abaixa a mão dele, Aline. Eu sei que é ele. Você não investe na sua casa, porque tudo para você na sua casa é um enforca-gato e uma sacolinha plástica. Caiu a telha. Não, mas se você abrir uma sacolinha plástica e colocar um enforca-gato de cada lado, está novinho. Então, isso é mentalidade de miséria. Isso estiver tomando conta de você, você vai ser liberto disso hoje, em nome de Jesus.
Amém? Porque a marca do ministério de Jesus sempre foi a abundância. Depois nós falamos sobre testemunho sem poder. Nós fomos chamados para sermos sal e luz desse mundo. Sal e luz. Você é sal e você é luz deste mundo. Amém? E nós vamos dar continuidade. Eu quero ler com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24. Aproveitando o texto base desse tema que nós estamos falando aqui. Depois nós vamos continuar aqui sobre o quarto item, de quando o mamon se instala. Mas eu quero orar com vocês antes, para que o Espírito Santo de Deus nos dirija, que Ele tome a direção dessa reunião, dessa mensagem, e nós possamos ouvir a voz dEle em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, porque quando estamos juntos, há poder e autoridade no Teu nome. E nós estamos reunidos aqui no Teu nome, Senhor. Que a Tua palavra, a Sua doce palavra, venha de encontro aos nossos corações. E nós sejamos impactados pelo Teu poder nessa manhã. Assim como o Senhor se manifestou em nosso meio no período de louvor, manifesta-se em nosso meio, Senhor, na palavra de Deus. Senhor, fala aos nossos corações. Que mamon se desinstale nessa manhã da vida dos Seus filhos, das finanças dos Seus filhos. E nós tenhamos aqui uma geração liberta do amor ao dinheiro. Que nós tenhamos aqui uma geração liberta, meu Pai, deste príncipe das trevas. E nós possamos, Senhor, ser bons mordomos na Tua presença, no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Antes de eu ler com vocês, eu queria só dar um destaque que o pastor Ramiro está aqui com a gente hoje. Glória a Deus. Pode aplaudir, meu irmão. Está aqui. Já estou programando minhas férias junto com o Edivaldo, porque ele está acabando a licença maternidade dele já. Está acabando essa licença, essa moleza vai acabar. E aí, meu irmão, né, Edivaldo? É 6 meses de férias, né? E o Mirão vai se virar aqui sozinho. Glória a Deus. Mateus 6, 24 diz o seguinte. Ninguém, repita comigo, ninguém. Ninguém, meu irmão. Ninguém pode servir a 2 senhores. Pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas versões, a Deus e a mamon. Nosso coração não pode ser um coração dividido. Nós só podemos nos dedicar a um Deus. Nós só podemos nos dedicar a um Deus. E quando o mamon se instala, nós falamos aqui, que em primeiro lugar, quando ele se instala, nós temos um foco exagerado no dinheiro. Segundo, temos mentalidade de miséria. Terceiro, o nosso testemunho se torna um testemunho sem poder. E em quarto lugar, o que acontece com a gente? Nós temos perdas financeiras sucessivas. Isso começa a acontecer quando o mamon se instala na vida de uma pessoa. E Provérbios capítulo 2, verso 10 e verso 11, nos diz o seguinte: pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará. E agora presta atenção. E o discernimento o protegerá. O discernimento o protegerá. Presta atenção, meu irmão. Preste muita atenção. Existem pessoas que têm um ciclo maligno na sua vida de perdas financeiras sucessivas. Elas nunca têm paz. Porque é um tal de perder dinheiro. Pessoas que empreendem e perdem. Pessoas que às vezes por sede de ganhar dinheiro, faz aqueles investimentos loucos de internet, aqueles investimentos, ganhe dinheiro fácil. Vou colocar toda a minha poupança nisso. Achei a fórmula da Coca-Cola. Pronto. Posso parar de trabalhar? Não, irmão, você não pode parar de trabalhar. E não existe segredo. Vou falar disso mais para frente. Perdas, discernimento.
Nós precisamos ter discernimento. Precisamos ter discernimento. Uma das histórias bíblicas mais conhecidas universalmente é a história de Jó. Jó, o que aconteceu com Jó? Ele perdeu tudo que tinha. E Jó tinha muito. Mas ele perdeu tudo. E quando nós lemos a história de Jó, quando lemos a história dele, é possível entender que aquilo que Jó passou pode ser considerado como uma aprovação de Deus para aprimoramento pessoal. Jó 1:1. O que diz aí? Jó, não precisa abrir não, vou ler para vocês. Jó 1:1 diz o seguinte: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Olha o que diz agora. Ele era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Então, quando você lê a história de Jó, e você vê tudo que Jó passou, tudo que Jó perdeu, tudo que Jó vivenciou na sua vida, nós entendemos que tudo que Jó passou foi para o seu aprimoramento pessoal, foi para crescimento da sua vida, foi para crescimento. Porém, nós vivenciamos muitas pessoas que vivem situações complicadas na sua vida financeira durante anos, e não se dão conta, não dão conta de uma provação, não dão conta do que estão vivendo. Mas sabe por que vivem isso? Devido a duas legalidades. Duas legalidades. Nós damos legalidades para Mamon. Duas legalidades. Primeira legalidade: vínculos espirituais comprometedores, contaminação espiritual. E a palavra de Deus nos mostra a história de Acã. Acã teve um vínculo espiritual comprometedor. Vínculos espirituais comprometedores. Segunda legalidade, foco, presta atenção nisso, foco obsessivo no sucesso. Existem pessoas que têm foco obsessivo no sucesso. É sucesso a todo custo. Eu quero ter sucesso a todo custo. Eu quero ter sucesso. É abrir mão de tudo. Abrir mão da família, abrir mão dos amigos, abrir mão da igreja, abrir mão da célula, abrir mão de tudo. Sucesso, sucesso e sucesso. Quando vai ver, não teve sucesso. Mas o primeiro sucesso que ele não teve foi quando abriu mão da família. Irmãos, é Deus quem cuida das nossas vidas. E quando eu ergo as minhas mãos e agradeço a Deus pelo que eu tenho, é porque Ele me deu, não é porque eu tenho mérito. Quando eu tenho alguma coisa, é porque Deus me deu. Eu não tenho sucesso nenhum se do alto não me for dado. E sabe o que acontece quando nós temos o foco voltado em nós mesmos? Nós caímos nesse ciclo maligno de perdas financeiras sucessivas. E aí começamos a entrar num ciclo de frustração, porque eu começo a perder, eu começo a me frustrar, eu começo a me frustrar, eu começo a me frustrar, eu começo a me frustrar. É frustração atrás de frustração. Eu perdi de novo. Eu perdi de novo. Eu perdi de novo. Mais um negócio que deu errado. É sucesso, eu quero sucesso. Eu vou tentar aqui agora. É a Mega Sena, é a não sei o que da Sena, é o não sei o que, é o opções binárias, é não sei o que. Eu vou colocar meu dinheiro nisso. Eu vou abrir um negócio não sei o que agora. Eu vou investir nisso agora. Calma. Onde você está? Aonde você está? Calma. Olha para onde você está, meu irmão. Olha para onde você está. Olha ao seu redor, respira. Deus quer te abençoar na terra que você está. Respira.
Lança a ansiedade de lado. Sabe por quê? Mamão é guloso. Ele sempre vai te colocar fome por mais. Você já comeu, acabou de almoçar e fala assim, ainda cabe um docinho aqui? Tipo agora. Sabe aquele negócio? Acabei de comer, mas não sei, mas acho que cabe alguma coisinha aqui ainda. Mamão é assim. Eu preciso fazer um bico. Porque um bico, eu vou colocar mais R$100 na minha conta. Mamão é guloso. Só que aquele R$100 eu estou usando como maneira ilustrativa, tá, irmãos? Aquele valor não vai comprar a sua paz. Aquele valor não vai comprar o seu relacionamento familiar. Irmãos, eu já abri mão de muita coisa para estar com a minha esposa. É ou não é, Fabiana? Eu abri mão de uma carreira para eu conseguir ter relacionamento com a minha esposa e com os meus filhos. Preste atenção. Nada paga a sua vida familiar e a sua vida com Deus. Então, se você está lidando com um espírito guloso, cuidado. Cuidado. Sabe por quê? Porque você vai perder. Queria te dar uma notícia aqui. Você vai perder cada vez mais, tá? Ah, profeta do caos. Não sou profeta do caos, não. É verdade. Porque ele vai fazer você perder e vai te abrir uma porta e falar assim, é de Deus. Olha só. Aí você vai entrar. Aí você vai acabar com o seu tempo. Vai perder de novo. Aí vai aparecer outro, você vai falar, é de Deus. Aí você vai entrar. Você vai se encantar. Aí sabe o que vai acontecer? Vai perder. Aí você vai olhar outra. Ah, meu Deus. Irmãos, tenha discernir. Amém. Quinto, infidelidade. É aqui que a porquinha torce o rabo. Malaquias, profeta Malaquias capítulo 3, verso 8 e verso 9, diz o seguinte: pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Verso 9, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Muitos justificam a sua infidelidade com os seguintes argumentos: não, mas preciso da dízimo e oferta. Não precisa mais. Isso é coisa do Velho Testamento, isso é coisa da lei. Outros retêm por medo de ficar sem provisão. Outros não veem a importância dessa prática espiritual. E outros não fazem isso porque estão aprisionados por Mamon. E como eu falei na semana passada, o principal objetivo de Mamon é nos tirar de nós os principais valores de Deus para a nossa vida financeira. Agora preste atenção. A Bíblia toda, do Antigo ao Novo Testamento, ela toda valida a prática da entrega dos dízimos e das ofertas. A Bíblia toda. Você tem uma Bíblia? Seja ela impressa, ou seja ela digital. Você tem uma Bíblia, certo? Certo ou errado? Estou no lugar certo. Você tem uma Bíblia, graças a Deus. Alguns exemplos disso. Abraão. Alguns falam que é coisa da lei. Abraão, 500 anos antes da lei,
Ele entregou o seu dízimo para quem? Para Melquisedeque. E Melquisedeque é figura de quem? De quem? De quem? Jesus. Abraão, 500 anos antes, entregou seu dízimo para Melquisedeque. E para muitos teólogos, eu acredito nisso também, Melquisedeque é a pessoa de Jesus. Se você quiser ler, eu não vou ler com vocês agora, marque aí, leia na sua casa, Gênesis capítulo 14, 18 a 20. Moisés, o maior líder do povo de Israel, o maior líder do povo de Israel, nos deixou 2 exemplos. Lá em Êxodo 36, 3, quanto à mobilização do povo para a construção da tenda do encontro. Primeiro exemplo que ele deixou. Ele mobilizou o povo para a construção da tenda do encontro. E o segundo diz respeito ao quê? A lei dada por Deus diretamente para Moisés. Que está relatado aonde? Levíticos 27, 30. Os profetas. Irmãos, diversos profetas. Diversos. Eu vou citar aqui o principal. Mas diversos profetas se pronunciaram acerca desse assunto. Diversos. Nós podemos fazer uma série sobre isso aqui. Esse tema aqui dá uma série. Não sei se vai dar audiência, mas eu sei que dá uma série. Diversos profetas falaram sobre esse assunto. Eu destaco aqui o profeta Malaquias, porque ele ensinou objetivamente sobre dízimo e sobre oferta. Ele foi objetivo nesse assunto. E você pode ler em Malaquias 3, 8 a 10. Jesus, Mateus 23, 23. Ele valida a entrega do dízimo. E o que está escrito? Eu vou ler para vocês. Abra sua Bíblia aí. E já grifa ela. Mateus 23, 23. Olha o que diz. Ai. Quando Jesus fala ai, irmãos, ai. Quando Jesus fala ai, é ai. Ele falou ai, você fala ai, lá vem. E Jesus fala ai. Ai de vocês. Irmão, olha só o carinho de Jesus pelos mestres e os fariseus. Jesus era carinhoso, né, Rogério? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Agora, olha o que Jesus fala. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Assinado Jesus Cristo de Nazaré, aquele que voltará um dia para buscar a sua noiva. Amém, irmãos? E Jesus também ensina para seus discípulos. Olha o que Jesus ensina para seus discípulos, nós, discípulos, que eles deveriam o quê? Exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 20. Abre aí. Que os discípulos de Jesus Cristo deveriam exceder. O que é exceder? Ir além. Por isso eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Assinado Jesus Cristo de Nazaré. 3 pontinhos. Puf. Irmãos, e nós somos infiéis.
Nós somos infiéis. Está aqui a palavra. A Bíblia, de capa a capa. E detalhe. Mas você quer levar o pé da letra? Vai ler Atos. Porque se você for levar o pé da letra, não é 10%. Porque a igreja de Atos, eles não tinham nada em comum. Porque tudo que eles tinham era deles. Tanto que lá em Tessalonicenses, os irmãos confundiram isso. Irmãos, nós temos que ser fiéis. E Mamon não quer que você seja fiel. Porque a fidelidade sua diante do Senhor amarra a boca do devorador, amarra a boca do cortador, amarra a boca. Mamon não tem legalidade sobre o seu dinheiro. Então ele quer te amarrar. E aonde que eu tenho que entregar? Você entrega o seu dízimo na sua casa, na sua igreja. Onde que você coloca o sustento? Esse mês eu vou fazer compra, Fabiana, mas eu vou colocar a compra na casa do meu amigo, porque aqui Não, irmão. O seu dinheiro é na sua casa. O seu sustento é na sua casa. Onde você entrega o seu dízimo? Na sua igreja local. É na sua igreja. Na sua igreja. Para que haja mantimento na minha. Amém. Sexto lugar. Sabe o que Mamon faz? Ele faz com que nós busquemos atalhos destruidores. Multiplicação de dinheiro rápido. A gente quer multiplicação de dinheiro rápido. Nós tivemos semana passada, com o Vini e a Tita, estão lá em cima no Start, uma mentoria falando sobre investimento financeiro. Não existe multiplicação de dinheiro rápido. Não existe. Ninguém paga 100% ao mês. Mas o cara prometeu, coloca o seu dinheiro, depois você me fala quanto você perdeu. Não existe. Não existe a mágica da multiplicação rápida. Eu conheço muitas pessoas que perderam muito nas mágicas multiplicadoras de pôr dinheiro, e principalmente nesses. Não sei se vocês viram aí um tempo atrás do tal do faraó do Bitcoin que foi preso. Eu conheço uns caras aí, várias pessoas que perderam muito. Um deles perdeu a casa, o carro e a empresa. Perdeu tudo. E está tendo que recomeçar a sua vida. O Edivaldo Ramiro até conhece ele. Tudo. Por quê? Eu vou multiplicar o meu dinheiro. O que eu vou fazer com tanto dinheiro? Irmãos, não existe. Não seja fissurado em multiplicar o seu dinheiro. Quer investir? Nós temos consultores, o nosso Ministério de Finanças, aqui da comunidade, eles vão te dar mentoria de graça para você investir o seu dinheiro. Procure a Vanessa, procure a Catiane, procure o Gabriel que está por aí. A Aline colocou ele para dormir já, né, Aline? Colocou o Gabriel para dormir, né? Está lá no fundo, achei que tivesse colocado ele no berço para dormir. Procure o Gabriel. Procure os nossos irmãos que são especialistas nisso. Mas não caia no conto da sereia. Não caia naquelas propagandas de YouTube. Não caia nisso, irmãos. Não caia nisso. Ok? Quer tirar dúvida? Pergunta para eles. Pergunte para eles. Mas, porém, nós temos que nos proteger aos ataques de Mamon. Você precisa se proteger. Eu quero mostrar para vocês algumas estratégias para nós nos protegermos dos ataques desse inimigo. E a primeira estratégia é entregarmos as nossas finanças ao senhorio de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, o verso 15 ao verso 17. Colossenses 1, do 15 ao 17, nos diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Meu irmão, Ele é seu Senhor, Ele é seu Salvador, tudo o que você tem é dEle. Viva dentro dessa visão, viva dentro dessa consciência, tudo o que você tem é dEle. Repita assim comigo: tudo que eu tenho é dEle. Viva dentro dessa visão, meu irmão. Proteja suas finanças. Proteja suas finanças. Segundo lugar, ore constantemente por suas finanças. Tiago 5,16 diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Dinheiro é espiritual, certo ou errado? Se é espiritual, eu preciso usar ferramentas espirituais. Eu preciso usar armas espirituais. E nós precisamos orar de forma específica e de forma constante. A oração é importante, irmão. Sabia disso? Você sabia que orar é bom? Orar é bom, Edinho. Orar é importante. Você, como cristão, é importante orar. E orar pelas suas finanças. Você ora pelas suas finanças? Ou só quando a casa está caindo? Jesus, a casa caiu. Não, você ora pelas suas finanças? Senhor, guarda minhas finanças. Me dá sabedoria para administrar. Senhor, me dá discernimento. Você ora pelas suas finanças? Meu irmão, comece a orar pelas suas finanças. E principalmente, agora que você tem a revelação de que dinheiro é um assunto espiritual. Principalmente. Amém? E continuando ainda, terceiro lugar, use armas espirituais em tempos de batalha. Porque Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 21, Jesus nos diz: mas esta espécie só sai pela oração e pelo... Essa espécie de quê? De dívida? De credor? De banco? Espécie de quê que Jesus está falando? De quê? Demônio. E mamon é o quê? Demônio, irmão. Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E nós temos que usar armas espirituais. Irmãos, nós precisamos ser violentos espiritualmente. Olha eu pregando violência. Pastor da violência. Nós precisamos ser violentos espiritualmente. Meu irmão, se depender de mim, mamon vai ficar na terapia para sempre. Sabia disso? Depender de mim, vai ficar na terapia para sempre. Vou falar algo para vocês aqui. A Fabiana nem sabe disso. Eu dou dízimo de prejuízo. Sabia disso? Você lembra de mim esse negócio que você consertou para mim? Você lembra? Teve um custo, não teve? Eu dei dízimo daquilo. Porque se depender de mim, meu irmão, mamon vai ficar na terapia para sempre. Eu não vou dar boi para ele, não. Você lembra quando você bateu o carro? Não é lavando roupa não, tá, irmãos? Você lembra quando você bateu o carro? Lembra? Aquela vez que eu paguei lá aquele valor da franquia? Eu dei dízimo da franquia. Porque eu vou estar repreendido. Já que é para perder, eu vou dar dízimo do que eu perdi também. Irmãos, se depender de mim, ele vai ficar na cadeira lá. Você atende ele, Paula? Não? Só para saber. Que vai, que às vezes você... Pagando bem, né, Paula? Olha. Não. Irmãos, depender de mim, vai ficar na terapia.
Você precisa ser agressivo. Você precisa ser agressivo. Você precisa ser agressivo espiritualmente. Porque Mamon não vai entrar na minha história. Ele não vai entrar na minha história nunca. Nos meus momentos de maior crise financeira, eu já passei. Quem já passou um momento financeiro difícil? Irmãos, sabe o que eu fiz? Eu dizimei. Eu ofertava mais do que dizimava. Eu dava dízimo, a conta entrava no vermelho, mas eu não estava nem aí, porque é o seguinte, a minha primícia e o meu melhor está sempre diante do Senhor. E sabe o que Deus fez? No final de tudo, Deus me honrou. Porque se depender de mim, eu vou ser agressivo com esse demônio. Eu não vou dar sopa para ele, não. E sabe o que a gente faz? É difícil, está difícil demais, eu não vou conseguir. Está repreendido em nome de Jesus. Tem muita luta que você está passando que é espiritual, meu irmão. E você precisa se posicionar. Pare de sofrer, tenha uma ação contra isso e posicione. Tem espécie de quê? De demônio que sai. Os discípulos voltaram todos, né? Não saiu, não deu, Jesus. E agora o que a gente faz? Jesus fala, sai fora, demônio, vai, vaza. Viu? Ô cambada de incrédulo. Tem espécie de demônio que só sai debaixo de jejum e oração. E sabe o que a gente está fazendo? Buscando multiplicar o dinheiro. A estratégia dos 15 pulinhos espiritual para multiplicar o dinheiro. O pastor ungidão que pôs a mão no meu cabeção. Sai fora, meu irmão. Sai dessa. Você precisa se posicionar espiritualmente. Você precisa ter uma posição diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quarto, preste contas da sua mordomia. Mateus 25, 19 a 21. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Meu irmão, você precisa dar feedback da sua vida financeira. Você precisa dar feedback da sua... Está com um problema financeiro? Procure o seu líder. Sabe que eu mando comprovante de dízimo para quem me cuida de mim? Eu precisava fazer isso. Mas eu quero estar coberto. Está lá, o WhatsApp dele. Ele diz R$10. Está aqui, ó. Teve um momento que eu precisei fazer uma manobra financeira. Que eu estava com vendas. Precisei fazer uma manobra financeira. A primeira coisa que eu fiz, eu peguei o telefone, Pastor Davis, estou passando por isso, por isso, por isso e por isso. E estou pensando em fazer isso. O que você acha? Filho, ele fala assim, né? Filho, faça isso, mas depois você vai fazer isso. Amém. Irmãos, quem te acompanha? Você dá feedback financeiro para sua esposa? Você dá feedback financeiro para o seu esposo? Ou a sua vida é uma caixa blindada que só você e Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, que você nem fala para Ele, que, né? Preste contas da sua mordomia. Preste contas da sua mordomia. Quinto lugar, seja um doador guiado pelo Espírito Santo. João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. Nós precisamos aprender a sermos doadores guiados pelo Espírito Santo. Isso vai mudar a sua vida. Ou você sai de casa, não, hoje eu vou dar R$1 de oferta, 2 é para o café da cantina, 15 é para comprar o livro na livraria. Irmão, seja guiado pelo Espírito Santo.
só uma experiência, as maiores experiências que eu tive com o Senhor em relação a finanças, foi todas as vezes que o Espírito Santo falou algo no meu coração e eu fui obediente. Todas as vezes, né, Fabiana? Fabiana é testemunha. O Senhor falou no meu coração, entrega. Entrega. Aí é comigo, né? Você manda, eu obedeço. E o Senhor abriu portas, irmãos, que eu não sei nem explicar para vocês. Seja o doador. Presta atenção. Guarde isso que eu vou falar para vocês. Guarde isso. Marque, anote. Gabi, coloca no chat isso que eu vou falar agora. O dízimo, ele blinda as suas finanças. O dízimo, ele blinda as suas finanças. Ok? A oferta multiplica as suas finanças. O dízimo blinda, a oferta multiplica. Isso é um princípio que eu uso na minha vida. Sexto lugar, como proteção dos ataques de Mamon. Confie na capacidade de Deus prover. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. Deus que cuida de você. Repita assim comigo, Deus que cuida de mim. É Deus que cuida de você, meu irmão. É Deus quem cuida de você. É Deus quem cuida de você. Quando você lê aqui o texto de Mateus 6,24, se você for um pouquinho mais para frente, você vai ver Jesus falando, por que se preocupam com roupas? Aí ele fala de Salomão, fala dos lírios dos campos. Aí ele fala do cuidado de Deus. É Deus quem cuida de nós. Amém? Sétimo lugar. Rompa com ciclos familiares destrutivos. Deuteronômio, capítulo 5, verso 9 e verso 10. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso que castiga os filhos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam, preste atenção, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem os meus mandamentos. A obediência quebra a maldição. Gálatas 3,13, Cristo se fez maldito na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Ele se fez maldição por nós. Presta atenção. Todo ciclo maldito da sua vida vai ser quebrado hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? Oitavo lugar, examine seu coração para se precaver das seduções de Mamon. Ele seduz. Mamon seduz naquilo que é o seu ponto fraco. 1 João 3, 21, 22. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Examine o seu coração. Hoje é dia de examinar o coração. Examine o seu coração, meu irmão. Tenha sabedoria, tenha discernimento. Examine o seu coração. Amém? Nono, cuidado. Cuidado com as alianças que envolvem dinheiro. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois os que têm em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Cuidado com as sociedades.
Quem aqui já teve experiência ruim com sociedade? Levanta a mão junto comigo. Eu já tive. Bem alto. Quem nunca teve, que você nunca tenha em nome de Jesus Cristo. Não se seduza. Não se seduza por ofertas. Porque o tombo é feio, né? O tombo é feio. O tombo é feio. Cuidado com todo tipo de aliança que envolva dinheiro. Cuidado. E último lugar, reafirme sempre sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Presta atenção no que eu vou falar para vocês agora. A parábola que mais fala do amor do Pai na Bíblia. Lucas 15, Mauro. Filho pródigo. Que é uma parábola que fala justamente do quê? De restituição financeira. A parábola que mais fala de amor do Pai na Bíblia é Lucas 15. A parábola do filho pródigo, que é a parábola que fala sobre restituição financeira. O Senhor te ama, meu irmão. Ninguém pode servir a dois senhores. Por que eu vou odiar a um e amar o outro? Ou se dedicar a um, se devotar ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, a Deus e a mamon, a Deus e ao dinheiro. Queria pedir que vocês colocassem de pé no seu lugar, com a sua cabeça curvada.